Oi, Boa noite. deu certo. Opa, então boa noite, meus amados amigos, os que já estão entrando, viu, César, pelo nosso Instagram. É com imensa honra que nós estamos aqui com César Rocha, psicólogo, palestrante da nossa federativa estadual. É uma honra falar com você, César, sobre esse tema, um tema assim tão importante, essa proposta de vida assim é belíssimo. Então, enquanto o pessoal vai entrando, eu queria que você se apresentasse, depois a gente faz uma mensagem de início e começa e eu passo a palavra para você, meu querido. É uma honra estar aqui. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos proteja. E é esse pessoal maravilhoso que está esperando essa live sua. Sejam minhas primeiras palavras de gratidão pelo convite para estar com todos vocês aqui nessa noite, para que nós possamos refletir um pouco a respeito do sentido da vida. Para mim, eu sou trabalhador do movimento espírita, atualmente residindo na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, trabalhador da Federação Espírita do Estado, expositor espírita, dando a contribuição para levar essa mensagem consoladora. Pessoalmente, de profissão, eu sou psicólogo, né? E trabalho em consultório com as pessoas. Atualmente, home office, né? Por conta dessa pandemia. Isso, é verdade, né? Então, pessoal, boa noite. O nosso amado César aqui já se apresentou para todos vocês. Nossa prece de início, César, eu gostaria de recitar um poema de Maria Dolores, que vai dar certinho para essa sua proposta de vida. Então, vamos começar com esse poema de Maria Dolores, e que o título dela, César, é justamente Vida. E ela começa assim, ó. Por que está tão triste, alma querida? Olha as oportunidades por ti já perdidas. Não deixes a areia do tempo a se escoar por entre as mãos. Quais as chances de mudança que te apontam o coração? Não fique triste por qualquer coisa, querida alma. Tenha calma, que tudo passará. Por que a tristeza? Por que a angústia? Por que a depressão? Já experimentou sair do seu pequeno mundo e observar o que se passa lá fora? Há tantos que choram, sem um lar, sem arrimo, sem alguém que eu ame e sem ninguém para amar. E aqueles desgraçados, alma querida, muitos estropiados que vivem a esmolar, outros encarcerados no próprio corpo carnal através de um julgo mental. Por que pensas desprotegida? Tu não estás. Eles também não estão. Levanta-te. Vai ajudar esses irmãos, porque são eles quem carecem. Se não, orienta-os, auxilia-os com o grande valor de uma prece. Jamais estará sozinha, querida protegida. Afinal, que pensas tu da vida? Então, com essa maravilhosa poesia de Maria Dolores, nós começamos, César, esse bate-papo com a nossa prece de início, esse belo poema. Passo a palavra para você. Obrigado, Alcídio. Bom, meus amigos e minhas amigas, vamos começar as nossas reflexões de hoje à noite, buscando no passado, mais precisamente 500 anos antes de Cristo, a história de um príncipe que foi preparado para um dia ser um rei, mas que, por caminhos outros escolhidos, assim não se fez. O seu nome, Siddhartha Gautama, que viria a ser chamado na posteridade Buda, o Iluminado. Diz as tradições que na Índia, onde ele morava, ele vivia num castelo, e ele era totalmente protegido para que não tivesse contato com o mundo exterior. Só que por volta dos seus 28 anos de idade, ou seja, depois de ter passado toda a sua adolescência, toda a infância, adolescência dentro desse castelo, ele sentiu a necessidade de buscar algo diferente. Porque ele não acreditava que a sua existência era apenas aquela vida dentro do castelo. Portanto,
diz a história que ele pede ao seu mentor, Chandaka, que o levasse para fora do castelo. Indo para fora do castelo, ele começa a andar, andar, e se depara com um homem cabisbaixo, com a muleta, com o rosto com rugas, cabelos brancos. E ele pergunta para Chandaka, Chandaka, o que é isso? E o mentor diz a ele, ora, Siddhartha, isso é a velhice. Esse senhor, ele é um velho. Ele já passou por várias fases da existência, está na fase terminal. A fase terminal geralmente é assim, dores musculares, os hormônios dos prazeres já foram embora. É uma fase difícil. Talvez a única fase que não tem a fase posterior, segundo Chandaka. Porque depois da infância tem a adolescência, depois a idade adulta, depois a velhice, e depois o que tem. E ficou Siddhartha pensativo. Continuou a caminhar e viu um homem deitado no chão, com as chagas purulentas, deveria ter a lepra. Ele pergunta a Chandaka, o que é isso, Chandaka? Ele fala, isso é um rapaz que padece de lepra. É uma doença que ele vem carregando no corpo. Por que isso, Chandaka? Ah, são as coisas da vida. Antes de envelhecer, muitos terão algumas doenças, uns sim, outros não. Quem sabe? Espantado, ele continua a caminhar. E vê um cortejo fúnebre. Um rapaz envolto no lençol branco, as pessoas caminhando ao lado. Era carregado como se fosse numa rede. Algumas pessoas choravam, outras gritavam. E ele pergunta, o que é isso, Chandaka? Oh, nobre príncipe, é a morte. Aqueles que viverem longo tempo ou não, um dia terão que ir embora desse planeta. A vida aqui é muito fugaz. A morte alcançará todos nós. Ele continua andando e observa um grupo de homens com a sua túnica da cor, uma cor meia bege, esvermelhada, e ele pergunta, quem são esses homens carecas? Um grupo que anda com a mesma roupa, são homens religiosos. E o que eles fazem? Eles ficam pensando a vida, o sentido da vida, a realidade da vida. Depois dessa manhã de passeio fora do castelo, o príncipe retorna para o castelo. E ali ele nota que vivia uma dualidade. A vida dentro do castelo, que era uma vida de ilusão. Que a existência era muito mais do que se passava ali dentro. E fora dos muros do castelo, ele via a realidade. A realidade nua e crua da vida. Com doenças, com velhice, com morte, com pessoas buscando a vida. E aí o autor continua falando essa história, que é narrada num livro espírita chamado Plenitude, psicografia de Divaldo Franco, pela nossa mentora Joana de Ângeles, onde ela faz essa comparação da obra de Buda, o Iluminado, e o caminho que nós iremos conversar hoje à noite, que é o caminho da doutrina espírita. Por que eu digo caminho? Porque quando nós falamos em sentido, sentido da existência, sentido da vida, sentido nos leva a caminhos. A pergunta é, qual o caminho que nós devemos seguir na atual existência? Me lembro da personagem imortalizada por Lewis Carroll, o autor de Alice no País das Maravilhas. Alice está dentro da floresta, de repente ela se depara com vários caminhos a seguir. E não sabe para onde vai. O autor nos traz um gato em cima da árvore, e Alice se dirige a ele e pergunta, seu gato, para onde eu devo ir? O gato parece que era pedagogo, professor, e rapidamente devolve a pergunta para Alice, para que ela pudesse pensar. E o gato diz, para onde você quer ir, Alice? E ela toma um susto. Ela fala, eu não sei. Aí o gato dá uma resposta interessante, que particularmente discordo. O gato diz assim, através de Lewis Carroll, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve.
Eu venho trazer para os nossos amigos e amigas nesta noite uma proposta de caminho. Será melhor? Não sei, sou suspeito de falar. Mas é um caminho que eu convido a todos aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer, que conheçam. Como asseverava o apóstolo Paulo, dizendo, na vida, observai de tudo e retenha aquilo que seja bom para você. A grande pergunta é, o que é bom para você? Não sei. Essa é a grande busca. Procure conhecer. O caminho desta noite é um caminho da terceira revelação. Como assim? Acreditamos que tivemos uma primeira revelação com a lei mosaica, com Moisés. Tempos depois, a segunda revelação com a vida de Jesus aqui na Terra. E a 18 de abril de 1857, na cidade de Paris, na França, na livraria Danty, na Galeria d'Orléans, a publicação de um livro intitulado O Livro dos Espíritos. Esse livro aqui, O Livro dos Espíritos. Um livro hoje com 1019 perguntas e respostas que inaugura o Pentateuco kardeciano, trazendo toda a doutrina espírita como a terceira revelação. Mas que terceira revelação é essa? Jesus, quando estava com seus apóstolos, antes de ir ser preso depois da traição de Judas, os apóstolos olham para ele e perguntam assim, Jesus, estamos pressentindo que está chegando a hora de você partir. E você nos deixará órfãos, Jesus. Ficaremos órfãos? E Jesus diz à época, eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei a meu Pai que está nos céus, e ele mandará para todos vocês o Consolador prometido, o Paracleto, o Espírito de verdade, que irá dizer tudo o que eu disse e muito mais. Como se Jesus soubesse, à época, que nós não tínhamos ainda a maturidade espiritual para entender todas as verdades. Mas que um dia a verdade iria nos libertar de dogmas e preconceitos. Então, o caminho proposto nesta noite para dar um sentido da vida é o caminho da terceira revelação. E nesse caminho, eu trago alguns passos para que a gente possa refletir em conjunto. O primeiro passo, já que escolhemos o caminho da terceira revelação para dar um sentido à nossa vida, é nós entendermos quais são os nossos valores. Como assim os valores? Porque se nós falarmos em ética, ética são valores. Por exemplo, se eu trouxer um soldado do exército norte-americano e perguntar, soldado, você mata? Ele vai dizer, claro que eu mato. Para defender a minha nação, eu mato. Mas se eu chamar um sacerdote e perguntar, sacerdote, o senhor mata? Ele vai dizer, claro que não, meu filho. Matar nunca. Cada qual tem a sua ética, cada qual tem o seu valor. E o nosso valor? O valor daquele que escolheu a terceira revelação, a revelação espírita. Quais são os valores que estão assentados às nossas crenças? E por que eu digo isso? Porque, às vezes, nós temos uma fé que não é raciocinada, que é uma fé cega. E, às vezes, quando a dor assola a nossa existência, nós nos revoltamos contra Deus. Como se Deus quisesse nos castigar. Meu Deus, Deus fez isso comigo. Portanto, a doutrina espírita nos traz um Deus com D maiúsculo. E não um Deus com D minúsculo. O Deus com D maiúsculo é amor, ele pode tudo, ele é soberanamente justo e bom. Porque o Deus com Deus minúsculo foi aquele criado pelas nossas paixões. É aquele Deus que resolve o meu problema. É aquele Deus que me castiga. Às vezes escuto no consultório, alguém fala assim comigo, Deus me livre, César. Eu falei, Deus, vou dar um exemplo mais claro. Às vezes eu falo para as meninas, olha, cuidado para não engravidar. E elas falam, Deus me livre, César, vira essa boca. Eu falei, Deus não participa da transa. Deus está lá. Isso é com você. Se você não se proteger, pode ser que você venha a engravidar. Então tome cuidado. Ah, Deus vai resolver o meu problema. Estou rezando todo dia para passar no vestibular. Mas não estudo. Fica muito difícil passar. Portanto, o Deus que fundamenta a nossa crença é um Deus de amor e que não castiga. E que nos coloca como o seu representante aqui na Terra. Aquele que é
o espírito mais evoluído para servir de modelo e guia da humanidade, como consta na questão 625 do Livro dos Espíritas, do Espírita, Jesus. Porque a questão número 1 desse livro referido é: que é Deus? Veja que não é a pergunta quem é, que daria a visão de um Deus antropomórfico, do velhinho. Kardec pergunta para os espíritos: que é Deus? E os espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E não satisfeito, Kardec ainda pergunta: que prova você pode me dar que Deus existe? E eles respondem, em 1857, em um axioma que vocês aplicam às vossas ciências: tudo que vocês não fizeram, alguém fez. Esse alguém é Deus. O nome pouco importa. Portanto, a doutrina espírita, que é o caminho proposto, é uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo corporal, que cá estamos, e o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, para a qual todos nós estamos caminhando. Portanto, o primeiro passo nessa estrada que escolhemos é sabermos quais são os nossos valores. Por isso que os espíritos dizem: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. O amor, desde a primeira relação com Moisés, revelação, já era trazido. Jesus traz o amor aos inimigos e, com a terceira revelação, tem um ponto e vírgula. Amai-vos, ponto e vírgula, instruí-vos. Porque através do estudo, nós podemos esclarecer as nossas mentes, para que nós possamos entender o porquê das coisas. Vamos para o segundo passo agora. O segundo passo é muito interessante porque às vezes nós escolhemos um rótulo. Às vezes eu escolho ser espírita, católico, evangélico, budista, não importa. Escolhe um rótulo. Mas eu não vivo aquilo que eu escolhi. Eu só visto a camisa, por exemplo, do Centro Espírita. Eu só vou assistir a palestra. Eu diria que é o espírita rotulado, porque ele não vive aquilo que ele acredita. Portanto, o segundo passo é que você possa expressar mentalmente, verbalmente e corporalmente aquele caminho que você escolheu. Que você possa transpirar nas suas atitudes diárias aquela crença que lhe fundamenta. Vou dar alguns exemplos, já que temos Jesus como modelo e guia. Se nós pegarmos a questão 742 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar aos espíritos: por que existe a guerra no mundo? Eu vou ampliar esse conceito, dizendo que a guerra não é só a guerra das nações. Podemos dizer a guerra entre as pessoas, entre você com seus conflitos. E os espíritos dizem: a guerra existe por conta da predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o desbordar das nossas paixões. Portanto, todas as vezes em que o nosso lado animalesco predominar sobre o nosso lado angélico, nós estaremos em guerra. E já que temos Jesus como modelo, como governador do nosso planeta, aquele que veio exemplificar como deveremos nos proceder, eu me lembro de uma passagem que Jesus estava no palácio do sumo sacerdote. Ele havia sido preso, era madrugada, e alguém pergunta no palácio: Jesus, o que você anda dizendo aqui nas terras de Israel? Jesus, inteligente, diz: o que eu tenho dito de público. Pergunte aos seus seguidores ou aos meus, e eles dirão o que eu tenho dito. Nessa hora, narra o Evangelho que Jesus recebe um soco na boca de um soldado romano. Meus amigos e minhas amigas, eu nunca recebi um soco, mas deve doer. E devia estar doendo. E Jesus poderia, nesse momento, reagir. Mas já sendo um espírito puro, ele age e pergunta aos presentes. Ou melhor, pergunta ao soldado que deu o soco: soldado, por que me bateste? Se eu falei algo errado, mostre o meu erro. Mas se eu não falei, por que você me bateu? Portanto, há de se ter muita coragem para, no extremo da dor, colocar umas palavras que possam educar aquele que convive com você. Por quê? Porque se pegarmos a questão número 100 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai estudar conosco que os espíritos se dividem em 3 ordens e 10 categorias: espíritos imperfeitos, espíritos bons e espírito puro.
Aquele que sente inveja e ciúme já não é bom. Portanto, somos todos imperfeitos, em um planeta de provas e expiações. Portanto, ao olhar aquela pessoa que está ao meu lado, eu tenho que usar a tolerância de dar o direito do outro ser o que é, e não o que eu espero que o outro seja. Certa feita, perguntaram para o Chico Xavier o que significaria tolerar uma pessoa. E ele fala que o tolerar vem do grego antigo, que quer dizer perdoar. Perdoar, ter compaixão pelo outro, porque não necessariamente ele tem o mesmo nível evolutivo que você tem. Basta ver Jesus. Nós botamos Jesus na cruz, até hoje ele nos ama. O que é isso? Tolerância, perdão conosco, paciência, entendendo que cada um só dá aquilo que tem, ninguém consegue dar mais. Outro exemplo, do próprio Jesus. Quando ele é levado para Pilatos, Pilatos faz uma pergunta para ele. Jesus, o que é a verdade? Ele não responde. E eu fico pensando, será que Jesus não sabia o que era a verdade? Claro que ele sabia, mas naquele momento, Pilatos não tinha condições de maturidade para entender tamanha verdade que Jesus poderia explicar para ele. Portanto, Jesus silencia. É um ato de coragem. Coragem não é só brigar, não é dar soco. Coragem é cor mais ágeis, é agir com o coração. Outro exemplo, quando Jesus estava no Getsemane, já sendo preso, narra os historiadores que Pedro, o apóstolo, pega uma espada e decepa a orelha de um soldado chamado Malcom. Essa história é narrada por Humberto de Campos Espírito no livro A Boa Nova. Nessa hora que Pedro decepa a orelha de Malcom, Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, guarda, embainha tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. E eu fico pensando, hoje em dia, nós não temos mais pessoas andando de espada cortando a orelha no meio da rua. Mas todos nós carregamos uma espada. A espada do terceiro milênio é a nossa língua ferina, da fofoca, da maledicência, de querer dizer algo que você não foi nem perguntado. Vitor Hugo, o espírito do livro Párias e Redenção, psicografia por Divaldo Franco, pelo espírito de Vitor Hugo, nos diz o seguinte, abre aspas, o julgamento na Terra sempre será imperfeito, porque parte de uma dualidade, o seu ponto de vista e o meu ponto de vista. O julgamento perfeito, só quem pode realizar é Deus, que tem a visão de ambos e a dele olhando tudo de cima, a visão do drone. Portanto, meus amigos, se temos 2 ouvidos e uma boca, é para observar mais, 2 olhos, escutar mais e falar muito pouco. Quem está aqui em condições de julgar o próximo? Quem sabe as dores daquele próximo? Portanto, deveremos sempre estender a nossa mão. Segundo passo, expressar mentalmente, expressar verbalmente e corporalmente, transpirar aquilo que acredita. Vamos para o terceiro passo. O terceiro passo é buscar o equilíbrio entre o ter e o ser. Numa visão hedonista, é muito bom ter. Quem é que não gosta de ter um ventilador ou ar-condicionado quando está muito quente? Quem é que não gosta de poder ter um dinheirinho para pegar um ônibus e ir ao trabalho? Quem é que não gosta de ter um trabalho? Quem é que não gosta de comer bem? Ou seja, o ter é necessário. Mas qual é a medida desse ter? Eu me lembro da história de Gandhi, Mahatma Gandhi, a grande alma da Índia. Certa feita ele foi a Londres visitar a rainha e voltando com seu sari branco e sua cabra, parando ali no Duty Free, do aeroporto de Heathrow, em Londres, ele fica olhando uma joalheria. E aí ele fica olhando aquelas joias, e aí o emissário da rainha que estava acompanhando pergunta para ele, Mahatma, que significa grande alma, se você quiser alguma joia, alguma peça de ouro, é só falar que nós temos autorização da rainha, nós poderemos comprar e lhe dar de presente. Nessa hora ele olha para o rapaz e diz, não, obrigado, eu não quero. Mas você está olhando tanto, não, é porque eu estou observando que eu sou feliz sem ter nenhuma dessas peças. A minha felicidade não é ter isso, é ser uma pessoa conectada. Então, se você tem o necessário, você deve buscar ser. Ser uma pessoa hoje
melhor do que você foi ontem. E amanhã, melhor do que você é hoje. Buscando incessantemente a sua transformação moral. É isso que o Evangelho preconiza para todos nós. Porque nós não somos perfeitos. Nós somos seres perfectíveis. Estamos aqui de passagem na Terra. A existência, por mais longa que seja, ela é muito breve. E nós temos o grande trabalho de buscar nossa transformação moral nesse tempo que nos é dado e que não sabemos quanto tempo é. De modo que um dia a luz que habita em nós possa brilhar. Como Jesus já dizia, vós sois deuses, que brilhe a vossa luz. Dentro de cada um de nós há uma obra de arte. Me lembro de Michelangelo, ao produzir a Pietà, aquela estátua de mármore linda, onde Jesus está nos braços de Maria. Perguntaram, como é que você criou essa obra, Michelangelo? E ele fala, ela já estava pronta na minha mente. Eu só fui desgastando por fora o mármore até se transformar nessa obra de arte. Estar aqui no planeta Terra, existindo, convivendo nessa lei de sociedade, é simplesmente irmos, cada um de nós, desgastando essa obra de arte que todos nós somos. Vós sois deuses, que brilhe a vossa luz. E como fazer isso de maneira mais otimizada, para ser uma pessoa melhor? O Livro dos Espíritos, na questão 919, tem essa resposta, quando o Espírito de Santo Agostinho nos diz, abre aspas, fazei como eu fiz na minha última existência, todas as noites, antes de dormir, passava em revista todas as minhas atitudes daquele dia, procurando manter as boas e extirpar as ruins. Desta maneira, pude bem aproveitar a minha última existência. Portanto, meus amigos e minhas amigas, ser uma pessoa melhor, ter o necessário, como já dizia o padre Teilhard de Chardin, não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, mas somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E olhem que ele não era espírita, era um padre francês e católico. Para que um dia, quando estivermos totalmente conectados no ser, quando a nossa luz estiver brilhando aqui, essa conexão com o sagrado, nós possamos dizer como Paulo, não sou mais eu quem vivo, é o Cristo quem vive em mim. Continuando a nossa caminhada nesse sentido da terceira revelação, vamos para o nosso quarto passo. O quarto passo é aproveitar o tempo em profundidade. Quando iremos viajar de volta à casa do Pai para prestar contas da nossa administração, como asseverou o apóstolo Paulo? Não sabemos, mas poderemos ter uma ideia. Se a nossa infância já passou, se a nossa adolescência já passou, se a idade adulta já passou, se já estamos na terceira e quarta idade, terceira acima de 60 e quarta acima de 80, a próxima fase é partir em direção à casa do Pai. Certa feita, o filósofo Heráclito de Éfeso, ele falou uma frase muito bacana, que eu fico sempre pensando nela. O que ele diz? Nenhum homem pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio, pois na segunda vez o rio já não é o mesmo. Eu pego essa frase do Heráclito e trago para a nossa existência. Se nós olharmos no espelho, quanta diferença do garoto César, do adolescente César, do adulto e do César já de 56 aninhos caminhando. O tempo vai passando. Nós temos escolas, ensino fundamental, ensino médio, temos a graduação, temos os cursos de especialização, as pós-graduação, mas não tem escola para ensinar a envelhecer. Não tem escola para ensinar a morrer. E às vezes, se você não tem uma crença muito arraigada, que é o nosso primeiro passo, você se revolta. Principalmente quando chega na velhice, já aposentado, o corpo já não responde mais como antigamente, os hormônios já não são os mesmos, e aí? Como agir? Agora, os espíritos dizem que é muito mais difícil nascer do que morrer. Para nascer são 9 meses. Para morrer é muito rápido. Talvez não desencarnar, que seria outro tema para outra reflexão, mas o morrer é muito rápido. Portanto, meus amigos, aproveitar o tempo. Francisco de Assis, na Úmbria, certa feita,
Frei Leão, seu confessor, se aproxima dele, ele estava cuidando do jardim, e Frei Leão pergunta: irmão Francisco, se a morte vier lhe chamar hoje, o que você faria? Ele para, olha para Frei Leão e diz: eu continuarei cuidando das minhas plantas. Por que ele falou isso? Porque ele tinha a consciência tranquila que estava aproveitando corretamente a sua existência. Não tinha muitas pendências. E eu pergunto, será que nós temos? Se temos, ainda há tempo. Porque quem é que garante que amanhã iremos acordar? Eu me lembro de um sociólogo norte-americano chamado Morrie Schwartz, num livro publicado pela editora Sextante, chamado Lições sobre o Amar e o Viver. Nesse livro, ele que foi acometido da esclerose lateral amiotrófica e morreu em 6 meses por asfixia, e ele escreveu esse livro em 6 meses. Um capítulo do livro, ele fala assim, abre aspas, aprender a viver, aprender a morrer. A gente só aprende a viver quando falta pouco tempo de vida na Terra, porque se gasta muito tempo na Terra com coisas de só menos importância. Portanto, queridos irmãos e irmãs, vamos valorizar o tempo que nos é dado, porque não sabemos o dia de amanhã. O 5º passo é muito importante, a qualidade dos nossos pensamentos. Como andam os nossos pensamentos? Porque o pensamento vai gerar uma emoção que vai gerar um comportamento. Os estudiosos dizem, os norte-americanos, que deveremos ter por dia mais ou menos 95 mil pensamentos. E eu trouxe uma passagem de um livro de um médico indiano chamado Deepak Chopra. Olha o que ele diz para todos nós. Vou me permitir ler. Abre aspas. Somos as únicas criaturas na Terra que podemos mudar a nossa fisiologia a partir do que nós pensamos. As nossas células estão a todo tempo bisbilhotando os nossos pensamentos. Portanto, se nós pensarmos de maneira digna, de maneira positiva, esse pensamento vai gerar uma emoção boa e vai gerar saúde no corpo. E a recíproca é verdadeira. Aquele pensamento vicioso, aquele pensamento negativo vai adoecer a médio e longo tempo o nosso corpo. Aquelas pessoas que têm a emoção desequilibrada, fruto dos pensamentos desequilibrados, são sérias candidatas ao adoecimento. E outra questão, que o caminho da terceira revelação nos explica e nos auxilia a entender mais a questão dos pensamentos. Se pegarmos a questão 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos: vocês, amigos, influenciam os nossos pensamentos? E eles responderam: mais do que vocês imaginam, que de ordinário nós vos comandamos e vocês nem se apercebem. Mas se os espíritos que nos influenciam são espíritos evoluídos, é muito bom. Quem é que não gosta de ser orientado pela Joana de Ângeles, pelo Emmanuel, por Francisco de Assis? Todos nós. É uma questão de vibração, de sintonia. Para isso, existem algumas dicas. Aquilo que você lê, a sua prece, o hábito da meditação, o exercício de yoga, tudo isso vai ajudando. Agora, se as suas leituras não são boas, se os vídeos que você assiste não são bons, se você usa a maledicência, como andará o seu pensamento? Nessa hora, nós temos que recorrer ao livro publicado em 1861, o segundo livro da codificação kardeciana, chamado Livro dos Médiuns. No seu capítulo 23, Allan Kardec irá estudar conosco a questão das obsessões, que seria a influência de um espírito não tão evoluído no nosso campo mental, gerando as obsessões, obsessão simples, fascinação, possessão à época, subjugação, um nome mais atualizado, mostrando a influência dos espíritos no nosso campo mental, gerando comportamentos desequilibrados a partir das viciações mentais. E vamos imaginar um encontro dessa energia mental com a nossa célula, o que isso poderá gerar. Portanto, a melhor maneira de extinguir um fogo é negar-lhe o combustível. Portanto, saber o que você está lendo, se recolher na prece, como Jesus dizia, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Vamos em frente para o 6º passo, e o tempo urge. O 6º passo é quando nós compreendemos a diferença de dor e sofrimento.
a dor ainda é necessária, por sermos espíritos imperfeitos. O sofrimento não é necessário. Porque quando você entende que aquela dor que lhe assola é apenas um efeito de uma causa que foi semeada por você, você não sofre. Porque ali é a oportunidade do resgate. Então, ao invés de perguntar por que eu sofro, por que eu tenho a dor, nós devemos nos perguntar para que a dor. Uma imagem para ficar mais claro. Se nós adentrarmos no nosso quarto logo mais, com a luz apagada, e batermos o nosso joelho na quina da cama, a gente vai ficar, ai meu Deus, vai ficar pulando e massageando e falando mal, filha da mãe dessa cama, tá. Não vai resolver. Eu vou entrar no mantra da reclamação. Da próxima vez, ao adentrar ao quarto, eu acendo a luz, que eu vou ver que a cama está ali e não vou bater a perna. Portanto, a dor serve para que a gente possa acender a luz, para ver que a cama está ali e não chutar a cama novamente, porque a cama não se moveu. Eu que fui atrás dela. Portanto, o sofrimento é a interpretação equivocada dessa dor. Quando nós entendemos que a dor é necessária para a purificação do nosso espírito, aí a gente evolui mais rápido. Então não é o que a existência me traz, mas a forma como eu respondo à existência. Existem muitas dores que são consoladores. Por exemplo, às vezes a pessoa vê uma doença degenerativa, por exemplo, câncer. Nossa, mas ali os espíritos dizem que aquele espírito está, através daquele processo, é como se fosse uma esponja que estava suja. Você está apertando a esponja, as impurezas estão saindo e a esponja está ficando limpa. Ou seja, está depurando aquela alma. Porque aqui na Terra é uma estação de passagem, não é uma estação terminal. Nós temos ainda muitas casas, muitas moradas na casa do meu pai. A pluralidade das existências. Uma encarnação não é possível para que nós nos tornemos um espírito puro. Vamos para o 7º passo dos 8. O 7º passo é entender que todos nós erramos. Como diz o capítulo 7 do livro Céu e Inferno, publicado em 1865, o 4º livro da obra kardeciana. Lá ele diz no Código Penal da Vida Futura, todos nós erramos, porque somos imperfeitos. Mas após o erro, não é só pedir perdão e ir para o céu. Ele fala, não, depois do erro você deve se arrepender, você sofre e você depois repara. O primeiro passo depois do erro é o arrependimento. Dou um exemplo do Evangelho. Quando Jesus estava crucificado, ele estava ladeado por 2 ladrões, Dimas e Gestas. À sua direita estava Dimas, que diz assim, ó Jesus, lembre-se de mim quando entrares no paraíso. Ou seja, ele estava arrependido. Gestas estava do lado esquerdo, não falou nada. Ou seja, a ficha não tinha caído. Ele não tinha arrependido. Então, depois do nosso erro, o arrependimento sincero. Outro exemplo do Evangelho, Pedro. E Pedro, caindo em si, arrependeu-se. Judas, quando vende Jesus para aquelas moedas, se arrepende. Maria Madalena, que vai procurar Jesus às margens do lago de Genezaré. Vários exemplos de arrependimento. Depois vem o sofrimento. O sofrimento não necessariamente é físico. Pode ser o sofrimento moral. Meu Deus, eu fiz isso, fez. E aí você vai ter a oportunidade de reparar nessa ou nas próximas existências. Ou seja, todos nós erramos, não somos perfeitos, mas podemos reparar os nossos erros, desde que estejamos conectados e despertos. Vamos agora para o último passo. É o passo do perdão. Perdão, o auto-perdão, porque somos imperfeitos, e o perdão ao próximo. E o que é perdoar o próximo? A gente reza no Evangelho, ou no Pai Nosso, melhor dizendo, Pai Nosso que está no céu, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendidos. Essa segunda parte nunca acontece. A gente quer o perdão, mas não quer perdoar o próximo. Joana de Ângeles, em uma das suas obras, diz que perdoar é não revidar a ofensa. Porque quando você revida a ofensa, você se rebaixa vibratoriamente. O segundo passo é esquecer aquela agressão. O esquecimento se dá com o tempo. Qual o tempo? O seu tempo. Não há um padrão. Mas com o tempo, se você não ficar revitalizando aquela energia, você vai esquecendo. O terceiro passo eu falo junto com o quarto. Tenha raiva, porque a raiva é a resposta do sistema nervoso. Mas não guarde rancor. O rancor é a raiva que você não deixa sair. Você fica daqui a 2 anos, você encontra comigo na rua e fala, aquele rapaz que fez aquilo. Aí é o rancor. Porque o rancor, ele somatiza no seu corpo
e vai gerar uma doença em você, uma cardiopatia, um carcinoma. Aí você fala, Deus está me castigando. Não é não, é o perdão que você não deu, que guardou essa energia da raiva que se transformou em rancor e agora você está adoecido. Depois dos 8 passos, vamos para a conclusão. Qual é o nosso sentido? É da terceira revelação. É o consolador prometido por Jesus. É o melhor caminho? Para mim é. Mas é um caminho. Por isso que é o sentido da vida, uma proposta. Se você ainda não conhece, conheça, se dê a oportunidade. E se lhe transformar numa pessoa um pouco melhor, e se fizer bem para você, continue. Qual é o sentido da vida? Se formos visitar a França, lá em Paris, no cemitério do Père-Lachaise, onde está sepultado Allan Kardec, existe um dolmen druida lá, que ele era um sacerdote druida na época das Gálias. Lá está escrito: o segredo da vida é nascer, morrer, renascer, progredir sempre. Essa é a lei. Portanto, estamos aqui de passagem, aproveitando da melhor maneira possível a atual existência. E aquele que não é nosso modelo e guia, certa feita, esteve aqui conosco há 2000 anos. E o que ele fez? Será que ele caminhou esses 8 passos? Vamos ver. Deram para ele uma cruz para ele carregar. Ele não precisava carregar a cruz, ele já estava condenado. Mas ele carrega a cruz porque a cruz é uma metáfora das nossas dores, das nossas dificuldades. Porque ele dizia para cada um de nós, se você quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, apanha a tua cruz e vem comigo. E ele carrega a cruz para dizer para nós que é possível cada qual carregar a sua cruz. Ele sabia o seu caminho. Desde pequeno, quando a sua mãe perguntava, menino, o que você está fazendo? Ele dizia assim, eu estou cuidando das coisas do meu pai. Ele sempre esteve orientado. Ele sempre foi uma pessoa autêntica, ele assumia esse caminho dele. Ele já era um espírito totalmente puro. Ele já era o Cristo quando esteve aqui entre nós. Viveu pouco tempo, 30 e poucos anos, mostrando que não é viver muito, mas viver em qualidade e direcionado, sendo uma pessoa cada vez melhor, apesar dele já ser um espírito puro. Ele dizia sempre, eu e o meu pai somos um. Ele não era Deus, mas ele estava conectado como Deus, como excelente médium de Deus. Esse é o caminho, que cada um de nós possamos estar conectados com Deus. Portanto, meus amigos e minhas amigas, já nas conclusões, que um dia, ao retornar à casa do Pai, ao prestar as nossas contas, nós possamos retornar com a paz de Jesus. Aquela paz que ele nos disse, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá, mas somente como eu a posso dar. E a pergunta é, qual é a paz de Jesus? É a paz de quem teve a consciência reta do dever, a consciência tranquila do dever retamente cumprido, concitando a todos nós para que, ao seguir as suas pegadas, nesse caminho óctuplo, possamos fazer as mesmas peregrinações, para que possamos sair do nosso castelo, como o príncipe Siddhartha Gautama saiu há 500 anos antes de Cristo, a irmos para a realidade da vida, a luta do cotidiano, para que possamos transpirar tudo aquilo que nós acreditamos. Como dizia o lema da doutrina espírita, e ainda diz, fora da caridade não há salvação. Praticar o bem material e moral, sendo uma pessoa cada vez melhor, para nós transformarmos a nós e a sociedade num mundo melhor para se viver. Muita paz, meus irmãos. Nossa, César, esses 8 passos são maravilhosos. Dizer a você da nossa satisfação, Tatiane, que está aí, né, presente aí na nossa live, foi quem nos apresentou, né? Olha, estou assim maravilhada com essas reflexões que você fez. Vamos fazer de novo, vamos ver aí outra parceria nossa, se você tiver, né, disponibilidade para você vir com outro tema. Tenho certeza, não sei aí, né, Alice, se alguém tem alguma pergunta, os ouvintes estão aí tudo tão maravilhados, já vi tantas, as pessoas passando aí, falando maravilhas aí de você, César. Alguns amigos seus, algumas pessoas que nos seguem no Instagram, todos aí dizendo da maravilha que foi te ouvir.
Então, nós agradecemos bastante essa oportunidade de você estar aqui conosco. A próxima palestra é a nossa amiga Soraya. A gente vai pedir para o nosso irmão César fazer a nossa prece final, tá certo? Nos siga no Instagram, no nosso Facebook, né? Dê uma like lá, não é? Ative lá o nosso sininho. E César, meu amado, estou assim maravilhada com as suas palavras. Esses 8 passos são belíssimos. Né? Puxa vida, cada um que você ia dizendo, eu ia aqui fazendo uma reflexão comigo mesma, se realmente eu estou aí conectada nesses 8 passos. Então, meus amados, minhas amadas, agradecer ao nosso irmão César e a todos vocês e pedir para ele coroar esse momento, essas belas reflexões com a prece final que ele irá nos proporcionar. Eu agradeço, Alcídia, as suas palavras, né? Fruto do seu coração generoso, e dizer que todos nós somos instrumentos da espiritualidade maior para levar essa mensagem para todos aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer o Consolador prometido por Jesus, que está aí desde 1857 a consolar as nossas almas, nos tornando pessoas um pouco melhores a cada dia, para que possamos bem aproveitar a nossa atual existência. E nesse momento, eu agradeço as mensagens de todos os amigos, as amigas que nos deram a honra de nos acompanhar, dizer que a gente se encontra em breve, atualmente em alguma live, não mais ao vivo, né? Que a pandemia não nos tem permitido, e a gente se encontra aí. Eu desejo muitas felicidades para todos. Ao tempo que convido a que nós possamos sintonizar as nossas mentes com o amado Mestre Jesus. Nosso Mestre Jesus, com a sua cabeleira longa, partida ao meio, os olhos na cor do azul celeste, a semelhança da sua mãe Maria de Nazaré, o seu nariz afilado, o seu corpo esguio, a sua pele queimada pelo sol, abrindo um largo sorriso para cada um de nós e nos abraçando e transmitindo toda a energia a cada um de nós e falando aos nossos ouvidos. Continue sua caminhada, meu irmão e minha irmã. Nenhum de nós estamos nesse mundo a sós. Estarei diuturnamente acompanhando vocês, como estou sempre, meus amados e amadas. O Pai me delegou essa missão de governar esse nosso planeta Terra. Estou com vocês há muito tempo e sempre ficarei. Converse mais com o anjo guardião de cada um de vocês. Estejam mais conectados, sabendo que aqui é apenas uma passagem. Que um dia, todos nós voltaremos à nossa verdadeira casa, que é o plano espiritual. Como ele diz, estamos aqui para vencer, não necessariamente no mundo, mas o mundo, com suas expiações e suas provas. E para quando olharmos para trás, possamos agradecer a oportunidade de hoje estarmos aqui encarnados, todos nós, já que a fila é muito grande. Se tivermos estamos tendo essa oportunidade, que saibamos valorizar e agradecer o respirar, de agradecer aquelas pessoas que estão ao nosso lado, nos dando a possibilidade da reconciliação. Porque dia virá que não estaremos mais aqui. E os Espíritos dizem sempre que a maioria de nós, ao retornarmos à casa do Pai, ficamos pensando no tempo, às vezes, desperdiçado. Portanto, meus amigos, Jesus, nesse momento, se afasta um pouco de nós, nos dá um tchau, abre o seu sorriso e torce pela felicidade de cada um de nós. E que Deus, nosso Pai, possa sempre abençoar a todos nós, onde quer que estejamos nesse planeta Terra, em todas as cidades, em todos os países que nos dão a oportunidade dessa conexão com o sagrado. Muita paz, meus irmãos. Meus amados, agradecer a César, é uma gratidão imensa ter você aqui conosco. Fazer de novo outro convite, né, para você aceitar. Agradecer a todo mundo. Vamos combinar. Vamos combinar?
Valeu. Agradecer a todo mundo que esteve aqui, né, nos prestigiando o nosso amigo César. Terça-feira, essa live vai estar, né, lá no nosso canal do YouTube, viu? Se você, quem não teve a oportunidade de, né, de prestigiar ao vivo a live do nosso amigo César Rocha, vai estar lá no nosso canal, nas terças. E dizer a todos vocês gratidão e dizer ao nosso irmão que nós estamos honrados com a presença dele. Agradecer a todo mundo, inclusive a nossa amiga Tati, que nos apresentou, né? Que fez essa apresentação belíssima e nós convidamos o nosso irmão. Estamos aqui honrados com a sua presença e dizer que Jesus nos abençoe e nos proteja e até o nosso próximo encontro. Gratidão, amigo. Muita Jesus paz. te abençoe. Muita paz. Todos nós. Um abraço a todos. Para você, um abraço.